Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Amigo ouvinte, nesta edição vamos conhecer a história da jovem com deficiência, que é estudante da Universidade Eduardo Mondlane, Lúcia Domingos. E o jornalista Diexolino Deré vai conduzir a entrevista. Deficiência em Moçambique. Caríssimo ouvinte, saudações. Bem-vindo à entrevista no programa Deficiência em Moçambique, que será apresentada por mim, Diexolino Deré. Na presente edição, vamos conversar com Lúcia Domingos, estudante do curso de Licenciatura em Serviço Social na Universidade Eduardo Mondlane. Lúcia tem deficiência visual desde a nascença e vai partilhar conosco a sua trajetória de vida. Olá, Lúcia. Peço que descreva como foi a sua infância. Minha infância, foi uma infância normal. Por ser uma pessoa que já nasceu com deficiência visual, não tive muitas dificuldades de me enquadrar como uma criança, né? E por mais incrível que pareça, as crianças são pessoas mais inclusivas do que os adultos. Foi o que eu notei, porque na minha infância eu não tive problemas, por exemplo, de me enquadrar para brincar, por exemplo, com outras crianças, né? Então, foi uma infância super normal, mas embora tenha algumas coisinhas que, por exemplo, eu não podia fazer por falta de visão, né? Mas, em linhas gerais, foi uma infância normal. Pode partilhar conosco os desafios de que se lembra que enfrentou ao longo da sua infância? Os desafios que eu me lembro que eu enfrentei, talvez o fato de eu entrar na escola tarde, né? Enquanto outras crianças já iam à escola. Então, isso foi algo que mexia bastante comigo, porque, só para terem uma ideia, uma criança normalmente entra na escola com 6 anos ou 5 anos de idade. E eu entrei na escola com 8 anos. Então eu tinha que encarar este momento em que as minhas amigas da mesma idade iam para a escola e eu ficava em casa. Isso porque os meus pais pensavam que, principalmente a minha mãe, né, não tinha coragem de me deixar ir à escola, porque ela pensava em muitas coisas, de como é que seria, como é que pessoas iam me cuidar lá. Ela não estava segura sobre as condições que a escola oferecia. Então, isso mexeu um bocado comigo, o fato de eu não ir à escola ao mesmo tempo que as outras. Sim, gostaria que compartilhasse com o estimado ouvinte onde é que a Lúcia nasceu. Eu nasci na cidade da Beira, província de Sofala. Quais são as histórias que os teus parentes te contam sobre a sua reação quando descobriram que nasceste cega? Na verdade, os meus pais agiram muito bem. Tipo, eles não ficaram traumatizados ou demasiado tristes. Mas embora minha mãe sempre, ela me conta que quando pensava, ela sempre chorava, porque que isso aconteceu, porque que ela nasceu uma filha assim. Mas o meu pai, pelo contrário, ele é muito positivista. Ele é uma pessoa que sempre pensa pelo lado positivo das coisas. Então ele sempre encorajava minha mãe, dizendo que eu ia estudar, dizendo que eu seria uma pessoa importante na sociedade. Ele sempre encorajava a minha mãe, né? Diferente da minha mãe, que ficava mais, pensativa. Essa foi a reação dele. Quando minha mãe ficava muito pensativa, com muitas interrogações, o meu pai, ele era uma pessoa mais motivada e que também encorajava a minha mãe. E podemos agora entrar no seu percurso acadêmico. Pode partilhar conosco como foi? Eu entrei na escola aos 8 anos de idade, no Instituto de Deficientes Visuais da Beira. É um instituto que acolhe pessoas com deficiência visual de todo o país. Então,
É lá onde eu estudei, tive a graça de já ter nascido na Beira, o instituto estar na Beira, então não foi difícil para eu entrar lá. Entrei lá com 8 anos e, em regra, aquela escola não leciona logo a primeira classe, tem que começar com pré, independentemente da idade. Então eu tive que fazer a preparatória com 8 anos, 9 anos, fiz a minha primeira classe e fui avançando. Graças a Deus não tive nenhuma reprovação, fiz até 7ª classe na mesma escola. E depois a escola por si se responsabilizou em me colocar numa escola secundária como tem feito com os outros colegas, porque aí só termina até 7ª classe. Então eles matriculam as pessoas numa escola secundária que já não é só para pessoas com deficiência, mas é uma escola de ensino geral, chamam de escola inclusiva, né? Que é a escola Mateus Sansão Mutemba. Então eu fiz lá a minha 8ª até 12ª classe. E depois de ter terminado a 12ª, eu fiz o exame de admissão para a Universidade Eduardo Mondlane, curso de licenciatura em Serviço Social, onde fui admitida e agora estou no 4º ano da faculdade. Pode partilhar conosco como fez o exame de admissão? O exame de admissão eu fiz com a ajuda de um docente e que ele lia as perguntas para mim, eu respondia para ele e ele escrevia as minhas respostas. Em relação ao curso de Serviço Social, por que escolheu esse curso? Eu escolhi esse curso porque eu, antes de concorrer, eu fiz uma pesquisa sobre o curso que melhor combina com aquilo que eu sou. E a princípio eu pensei que este tal curso seria Sociologia, mas quando eu pesquisei sobre Sociologia, eu vi que Sociologia está mais na área investigativa, enquanto que Serviço Social estão mais para agir, muito mais do que investigar, eles estão para fazer alguma coisa, para causar mudanças na sociedade. Então, eu me identifiquei com o foco, com o objetivo daquilo que é o curso, por isso que eu fiz este curso. Pois, embora tenha uma outra história, antes eu queria fazer Direito, só que Direito, disseram que aqui na UEM uma pessoa com deficiência visual não tinha como fazer Direito, porque a faculdade está distante do campus. Não entendi bem a desculpa, mas eu não pude fazer este curso e tive que optar em outros cursos, e desses cursos que eu tinha aqui como opção, eu me identifiquei mais com o Serviço Social. De outros cursos alternativos que pensou em fazer, ou pode partilhar conosco outros cursos em si alternativos que pensou em fazer? Sim, alternativo. Por exemplo, aqui na OEM eu fiz como segunda opção, eu coloquei curso de História, né? Mas outras universidades também, por exemplo, na UP eu concorri para História. Aqui eu coloquei Serviço Social e História, e também queria fazer Direito a princípio, antes de todos esses aí. É isso. Quais eram as disciplinas que mais lhe interessavam, além de História? Porque isso já deixou muito claro mesmo. Outras disciplinas, tipo no ensino geral? Sim. Eu gostava de Psicologia, também tivemos Psicopedagogia, foi muito interessante. Por aí, Geografia, Português, todas as disciplinas da letra eu gostava. Como era a relação primeiro com os teus colegas na altura em que estava a fazer mesmo, ou que estava mesmo no ensino geral? Bom, a relação era boa. A princípio meio diferente, porque eu já estava a sair de uma escola que só tinha pessoas com deficiência visual. Mas quando eu cheguei numa escola em que a turma toda era composta por pessoas que enxergavam e eu era a única com deficiência, aí eu virei um motivo de curiosidade para os meus colegas. Então, a princípio foi assim, em que eles somente me aproximavam para tirar suas dúvidas sobre Braille, sobre como é ser uma pessoa com deficiência visual, e depois já iam embora. Esse foi o início da minha relação com eles, né? Mas depois eu pude mostrar para eles que eu sou uma pessoa normal e podemos desenvolver relações de amizade e tudo mais. E assim foi. Mas a cada ano que eu entrava numa turma diferente, já havia esta curiosidade.
no intervalo, todos queriam vir parar na minha carteira, tirar um monte de dúvidas, não sei o quê, mas depois, conforme o tempo foi passando, eles foram se familiarizando mais. Estão a dizer que depois de que saiu do Instituto para Deficientes da Beira, ingressou em si numa outra escola em que não era tão inclusiva como está. Quer dizer, as atribuições que a outra escola tinha, os colegas que lá tinha, era tudo diferente. E como avalia em si essa mudança do Instituto de Deficientes da Beira para uma escola regular? Por acaso a escola é uma escola inclusiva, né? Só que as pessoas, os estudantes, não têm como estar informados antes de entrarem na escola sobre a escola ser uma escola inclusiva, mas a direção da escola, o objetivo é que a escola seja uma escola inclusiva. Agora, como eu avalio isso, essa mudança, eu acho uma coisa positiva, né? Porque eu não sei como é que seria se eu tivesse estudado numa escola só para deficientes visuais a vida toda, até fazer faculdade só com pessoas com deficiência visual. Eu não teria a chance de conhecer outras pessoas. Então, dizer que a intenção de juntar as pessoas, né, com deficiência e sem deficiência numa única turma é boa, mas as condições para tal é que não existem, é que a escola não disponibiliza, apenas se preocupa em colocar a pessoa na sala de aula e a pessoa já se vira sozinha sobre a forma como fazer com que a pessoa tenha o seu aproveitamento pedagógico num bom nível. E com os professores, como era a relação no ensino geral? A mesma que era com os colegas, excetuando alguns professores que já haviam trabalhado com algumas pessoas com deficiência visual, mas em linha geral os professores também ficavam interrogados. Como é que eu vou trabalhar? Há pessoas que até aqui na faculdade também perguntam, mas como é que eu vou trabalhar contigo? Como é que será? Então a relação ainda tem sido um desafio, a relação docente-estudante com deficiência visual. Isso porque os docentes, na sua maioria, até posso arriscar em dizer 99%, não estão capacitados, preparados para trabalhar com pessoas com deficiência visual. Então, eles ficam meio que perdidos, tipo, como é que eu faço? Ficam sem ideias em algum momento. E os meus docentes também do ensino geral eram assim, se comportavam desta forma. Então, voltando mesmo para a questão do ensino superior e para o curso que escolheu fazer, é serviço social, que visa provocar mudanças em si, em essência, na sociedade, tanto a nível individual como a nível da sociedade em si, em geral. Que mudanças gostaria de provocar em si na sociedade? Para mim, a mudança que eu gostaria de causar na sociedade, uma das coisas que mais me preocupava, mesmo quando eu queria fazer direito, eu queria trabalhar mais na área infantil, né? Defender mais os direitos das crianças e tudo mais, porque eu acredito que para nós termos adultos melhores, precisamos primeiro trabalhar com as crianças para que elas possam crescer com a mente já transformada. Então, a mudança que eu gostaria de provocar é garantir que as crianças tenham os seus direitos preservados e cumpridos, independentemente da sua classe social. Que não se note isso, que a classe social da pessoa não seja um indicador ou não seja o motivo que faça com que a pessoa não tenha certos direitos, por exemplo, direito à educação, direito a uma boa alimentação, outros direitos, né, que nós bem conhecemos. Então, é mais garantir isso, e não só as crianças, mas todas as pessoas que têm uma certa dificuldade, pessoas que não são privilegiadas na sociedade. Eu gostaria que se promovesse mais os direitos dessas pessoas, e não só promoção em palavras, mas também em atitudes. Promoção também em coisas notáveis, né? É por aí. Vamos entrar agora para a relação com as diversas pessoas que
te circundam. Vamos primeiro partir da relação com as tuas colegas de quarto. Como avalias a tua relação com elas? É uma relação boa, não tenho comentários contrários, é uma relação saudável, graças a Deus. E com os teus colegas de turma? Também, meus colegas de turma, é aquilo que eu falei, que a princípio ficaram curiosos, fizeram perguntas, aproximaram, sei lá. Então essa é uma curiosidade que te persegue desde aquela mudança do Instituto de Deficientes da Beira para uma escola regular. Exatamente, é a mesma coisa, mas depois firmamos relacionamentos de amizade, ok, nem todos viramos amigos, mas não tenho nada a reclamar também quando a minha relação com os colegas é uma boa relação, saudável. Agora, como é estudar no ensino superior tendo deficiência visual? É um desafio. A partir do momento que eu saí do Instituto de Deficientes Visuais, todo o conforto acabou, porque lá eu tinha tudo que eu tinha direito, tinha professores preparados para trabalhar comigo, eu tinha uma biblioteca disponível para mim com todo o material, tinha uma sala de informática com computadores adaptados, ou seja, computadores com voz neste caso, tinha tudo, mas quando fui já para a escola geral, aí começou o desafio até no ensino superior. Quais são os desafios? É aquilo que eu já estava a falar, quando o docente não está capacitado, não está preparado para trabalhar com uma pessoa com deficiência visual. Às vezes fica complicado. Existem docentes que nem fazem caso da existência da pessoa com deficiência visual na sala de aula. A pessoa tem que correr atrás do docente, pedir para, por exemplo, lhe avaliar: docente, eu não fiz teste X. O docente: afinal você não fez teste, ok, vamos lá fazer. Mas isso não devia ser assim. O docente é que devia se preocupar, do mesmo jeito que ele imprime teste para distribuir o resto da turma, ele também deveria fazer alguma coisa, ou imprimir um texto em braille, fazer alguma coisa para poder avaliar aquela pessoa. Material, por exemplo, uma das dificuldades que eu encarei foi de material. O docente falava: vão na minha pasta, na reprografia, tirar brochura X ou Y. Mas aquela brochura X ou Y, ela não é acessível para mim. Por mais que eu tirasse dinheiro para comprar, depois tinha que procurar alguém para ler para mim. E falando para o docente que não, esse material não é acessível para mim, eu preciso de um material, no mínimo, um material informático eletrônico. E poucos docentes disponibilizavam isso. Até uma das partes eu dou graças a Deus pela pandemia, porque depois que tivemos pandemia, tudo passou a ser eletrônico. E a tecnologia permite agora que a pessoa com deficiência visual use documentos eletrônicos e tudo mais. E todos os documentos eram mandados em formato digital e isso facilitou muito. Por isso que desde a pandemia até então, poucas dificuldades de material eu tive, mas antes da pandemia, no meu primeiro ano eu tive muitas dificuldades, muita matéria que eu não tive entendimento. Porque o material estava no formato físico, o que não facilita para mim. Ninguém estará disponível, por exemplo, para ler para mim uma brochura de 30 páginas. Isso é pouco, 100 páginas para fazer um resumo, por exemplo, de um livro. Ninguém estará disponível para ler, por mais que a pessoa esteja disponível. É complicado, a disposição da pessoa e a minha pode não se encontrar. A pessoa pode estar disposta e eu, por exemplo, não estar livre naquele momento. Eu tive essas dificuldades. Aqui toca mais mesmo a questão da acessibilidade, a criação ou a adequação do material em si, ou transformar o material ou adaptar o material para as pessoas com deficiência, por exemplo, visual, que é o teu caso. Qual é a mensagem que gostaria de ficar em si para os docentes nesse sentido? Bom, eu acho que para os docentes eu gostaria de dizer que as pessoas com deficiência visual, não vamos dizer que são todas inteligentes como muitos pensam, que esses com deficiência são muito inteligentes. Não, são pessoas normais.
Outros são inteligentes, outros não. Mas essas pessoas têm dificuldades e limitações em mostrar seu potencial pelo fato de não terem as mesmas oportunidades que os outros têm. Então, que os docentes possam compreender esta parte, né? Possam compreender e olhar essa pessoa como se fosse uma pessoa normal e lhe dar a chance que ele precisa para mostrar o seu potencial. Neste caso, por exemplo, quando disponibilizam um livro, acredito que na universidade os docentes são muito independentes, eles usam os livros que eles querem. Ninguém lhes indica livros para usar, sei lá quantos, são muito autônomos nessa parte. Então, que os docentes possam, né, se tiver um estudante com deficiência visual, arranjar formas de como permitir com que toda a turma, incluindo aquela pessoa, tenha acesso ao mesmo material que os outros colegas têm, para poder permitir com que todos mostrem o seu potencial do mesmo jeito. Qual é o teu maior sonho? Em termos acadêmicos? Sim, em termos acadêmicos, meu maior sonho. Isso aí nem posso falar que é sonho, por exemplo, de terminar meu curso. Isso é minha obrigação, porque eu já entrei, né? Então, é poder, por exemplo, alcançar o emprego que se enquadre com o meu curso, né? Eu não gostaria de sair e estar numa área totalmente deslocada, né, daquilo que é o curso de serviço social. O meu sonho é atuar na minha área de formação e ter um emprego digno. Então, como disse que tenho muitos sonhos em quase todas as áreas, pode escolher a outra área em que podemos abordar o teu sonho agora. Depois podemos abordar mais um dos teus sonhos. Podemos deixar assim, mais 2 sonhos que tem. Indo para outras áreas da minha vida, eu sonho em casar, ter filhos. Eu brinco com as minhas colegas que eu gostaria de ter 10 filhos. Não só brinco, né? Mas eu gostaria de ter muitos filhos, porque eu sou a 4ª filha de 10 filhos dos meus pais. E acho isso uma coisa muito bonita. Que mensagem gostaria de deixar para as outras pessoas que possuem algum tipo de deficiência, no entanto, sentem-se derrotados? Na verdade, eu gostaria de falar para pessoas que têm deficiência que a sociedade é assim como ela é, como nós já vemos, e a mudança não acontece repentinamente. Então, o que temos que fazer é tentar nos adaptar, né, com essas situações, tentar nos enquadrar na sociedade, fazer alguma coisa, não somente ficar à espera dos outros, não apenas ficar à espera que as pessoas nos incluam, por exemplo, numa área, mas nós também temos que procurar nos incluir. E dizer que deficiência todo mundo tem, só que algumas deficiências são visíveis. Então, saiba que você está rodeado de pessoas com muitas deficiências, mas embora você não possa enxergar ou ver qual é a deficiência dessa pessoa. Então, você que está com uma certa deficiência, seja motora, visual, independentemente da natureza da deficiência, não fique só parado esperando que as pessoas te incluam, porque se esperar as pessoas, é possível que a tua vida acabe sem que ninguém faça isso, mas você precisa fazer alguma coisa por si mesmo. Não precisa ficar como se fosse um coitado, em que as pessoas devem ter pena de ti. Na verdade, ninguém precisa ter pena de ti, porque você não é um coitado, você tem um potencial. Você pode alcançar níveis altos em que outros colegas, outras pessoas que você considera normais podem não vir a alcançar. Mas isso depende de si, muito mais do que das pessoas, depende de ti. Então isso é o que eu tenho a dizer para as pessoas com deficiência. Uma pergunta adicional. Vejo que tem um computador ao lado. Gostaria mesmo que descrevesse a sua relação com o computador, porque é um pouco curioso para algumas pessoas, principalmente as que nunca tiveram uma interação assim intensa com as pessoas que têm deficiência visual. Elas se perguntam como uma pessoa com deficiência visual consegue usar um computador. É muito simples. Como eu gosto de explicar a uma colega que entra aqui e faz a mesma pergunta, eu digo: é porque você vê e eu ouço. A única diferença é essa, é que vocês vê e nós ouvimos. Como? Na verdade, o computador, né,
hoje em dia todo computador, assim como todo telefone, pode se instalar um sistema de voz. Existem várias vozes na internet, desde as vozes grátis até as vozes que nós podemos comprar pela internet. O que essa voz faz? É um leitor de tela que descreve tudo que está lá na tela e não só. Ele também diz cada tecla que a gente pressiona. Não sei se deixei claro. Então, com essa instrução é possível executar todo tipo de funcionalidade no computador. Acho que a única coisa que ainda não descobrimos que podemos fazer é desenhar, né? Mas acredito que com mais prática isso é possível fazer, porque até existem pessoas com deficiência visual, não é o meu caso, que são programadores. Talvez existam aplicativos que vocês usam, criados por uma pessoa com deficiência visual. Então a tecnologia ela permite isso. Lúcia, muito obrigado por ter compartilhado conosco alguns dos capítulos da tua vida. Estimado ouvinte, terminamos por aqui. Recebo os cumprimentos de Diaxolino Deré e até a próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique. Parabéns, Lúcia Domingos, que é jovem com deficiência, que é estudante da Universidade Eduardo Mondlane. Esperamos que com esta entrevista tenha inspirado outras mulheres com deficiência e não só. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do seu programa radiofônico Deficiência em Moçambique, esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahimo. Este programa teve apoio à produção da TV Surdo. Obrigado pela audiência e até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.